Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. É com muito prazer que estamos mais uma vez aqui para falar desses assunto que é muito interessante e traz uma mensagem poderosa para as nossas vidas e nos dá a entender que em todo momento nós precisamos estar focado naquilo e para aquilo que Deus nos chamou. E o nosso assunto é esse: mantendo o foco em Deus. Para manter o foco em Deus, precisamos ter certeza de que Ele é a nossa fonte, em que tudo que precisamos vem dele. E o escritor colocou aqui nas primeiras linhas assim: o estudo de hoje se propõe a mostrar que quando recebemos uma missão da parte de Deus, precisamos cuidar para o cumprir com qualidade, para tanto não podemos perder o foco. E é uma realidade. Não podemos perder o foco, porque aquilo que Deus nos deu para cumprir, precisamos cumprir, precisamos fazer de acordo com a vontade dele. E eu gostaria de convidar você que está nos ouvindo, nos acompanhando, participando desse estudo, para abrir a sua Bíblia. E como é um estudo bíblico, é um assunto da escola bíblica dominical, nós precisamos e temos, com certeza absoluta, base na nossa Bíblia. O livro de Êxodo, no capítulo 4, a partir do verso 1, está escrito assim: os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Eles foram a Zorobabel e aos outros chefes de família e disseram: queremos participar da construção, pois também adoramos seu Deus, como vocês. Temos oferecido sacrifício para ele, desde que Esar-Adom, rei da Síria, nos trouxe para cá. Agora vamos verificar o que as pessoas da liderança com quem foram contactados, essas pessoas que estavam ali penetrando, querendo fazer parte, querendo ser participante daquela obra. No verso 3 disse assim: mas Zorobabel, Josué e os outros chefes de família de Israel responderam: de maneira nenhuma, vocês não podem participar desse trabalho. Somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Vejamos, irmãos, que o texto ele é muito claro e fala de pessoas que estavam querendo penetrar ali aonde o povo escolhido, separado, receberam ordem para
reconstruir. E por isso nós observamos que o que nós encontramos aqui dentro desses 3 versos nos faz entender muito bem que pessoas estavam interessadas a entrar no trabalho dos escolhidos de Deus, estavam interessados a falar com eles como se fosse também um escolhido de Deus. E nós observamos que eles estavam orientados, estavam alicerçados naquilo que precisava ser feito. O verso 3 mostra muito bem quando Zorobabel, Jesuá e os outros chefes de família de Israel responderam dessa forma tão correta: de modo nenhum vocês não podem participar desse trabalho. Somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel. Existe um povo escolhido para fazer a obra de Deus. Existe um povo que recebeu um chamado. Existe um povo designado, preparado e orientado para fazer a sua obra. Mas esse povo não pode perder o foco para aquilo que Deus designou, para aquilo que Deus o chamou e entregou em suas mãos. Eles receberam a ordem para construir. E agora não podia ceder essa oportunidade para outros. Mas as pessoas, quando não têm um foco definido, não têm uma meta designada completamente naquilo e para aquilo que Deus chamou, tem o prazer de colocar pessoas sem conhecer o seu pensamento, sem saber a sua mentalidade, sem saber para que eles vieram, que muitas das vezes eles vêm com o intento, o pensamento, demonstrando que são pessoas que querem ajudar e se infiltra no meio do povo e dali atrapalha, desordena, desorganiza aquilo que Deus já preparou alguém da liderança para fazer. Aquilo que Deus preparou alguém para o seu orientador. E vem outro e atrapalha o trabalho. Vem outro, planta, podemos dizer assim, o joio no meio do trigo. E agora fica difícil para retirar. Mas nós observamos que o assunto ele é interessante, e avançando para aprofundarmos nesse assunto, nós encontramos aqui no primeiro ponto, ser, mas não pertencer. Nós vimos aqui o rei Ciro e Dario, rei da Pérsia, que estava determinado a cooperar com a reconstrução do Templo de Jerusalém. E eles agora faz por certo a sua parte, enviando pessoas para ajudar. E nós observamos que para esses soberanos, o que era fundamental era manter a paz no meio do povo e garantir o recolhimento dos impostos,
porque os governadores têm essa meta, esse desejo, essa intenção de ajuntar o povo, fazer com que a união possa existir e não reine a desarmonia, mas que possa haver união, a intimidade, o recolhimento de valores para que eles possam conseguir o seu desejo, os seus planos. Mas sabemos que isso não era meramente uma questão política. Acima de tudo, havia um Deus que tem propósito e que usa a sua criatividade, a sua criatura, do jeito que quer, na hora que quer e como bem entender. E por isso nós vimos que a coisa surgiu do jeito que Deus planejou. Porque Ele é que coloca os planos, até mesmo nos governos, muito embora o governo não é um governo que aceita totalmente a intervenção de Deus. Mas quando Deus deseja que assim seja, a coisa acontece. Porque as suas mentes são tomadas e refeitas, os pensamentos, e conduzidos para o trono de graça. Nós vemos aqui também na continuação que estamos aqui neste mundo, somos deste mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Estamos aqui também temporariamente, porém adquiridos, que fomos por alto preço, e em Cristo Jesus justificados, pertencemos agora ao reino de Deus. E nós queremos destacar também nesse momento uma coisa que é fundamental, é que o cristão só conseguirá cumprir sua missão de forma satisfatória quando não priorizar as questões humanas, terrenas. Eu quero deixar bem claro que é o que nós aprendemos aqui nesta lição. Questões humanas. E isso só será alcançado à medida que tivermos consciência consciência da missão e estiver afinado com o propósito de Deus para a sua vida e conseguir e consagrar-se ao Senhor para a sua vida útil. Nós entendemos que há uma necessidade de consagração, há uma necessidade de aproximação, de conhecimento e reconhecimento, e que nós gostaríamos de estar convidando aos irmãos que pudessem estar verificando quando observamos no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16, que está escrito assim: vocês não me escolheram. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzir frutos duradouros,
para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. E isso é interessante observar que esta é uma forma pela qual nós podemos estar observando que só assim nós podemos ter esse encontro, ter essa maneira toda especial e estar devidamente afinado com o propósito de Deus para ter uma vida e consagrada, uma vida colocada dos pés do Senhor e ter uma vida própria e que Deus possa estar conduzindo, avançando, nos ensinando como prosseguir. No segundo tópico de nossa lição, nós temos o título aqui que diz: Deus tem uma missão para seus servos. E é o que nós acabamos de ver. Nós fomos escolhidos por Deus. Jesus acabou de dizer lá no Evangelho de João, Ele nos escolheu, Ele nos preparou. E agora nós vimos aqui o escritor declarando isso. Deus tem uma missão para seus servos, os seus escolhidos, os seus que enviou para trabalhar. E nós observamos que é tão interessante o que o escritor deixou aqui. Quando a gente olha para o propósito de reconstrução do templo e a busca da glória da segunda casa para testemunhar do poder de Deus, do Deus de Israel. E a restauração de Jerusalém por intermédio de Neemias, que foi incansável, que foi uma pessoa que teve condições e teve sabedoria, não perdeu o foco, porque problema sabemos que ele teve demais. Pessoas que queriam impedir que a obra fosse concluída, existiu. Mas ele, firmado, ele alicerçado na palavra, continuou até o fim. E tantos outros líderes, nós encontramos aqui Esdras na reconstrução dos muros de Jerusalém e nas reformas religiosas, como Neemias na influência junto ao rei Artaxerxes, e também na reconstrução da muralha de Jerusalém e nas reformas religiosas, Zorobabel como líder cívico na reconstrução do templo, Josué como sacerdote, líder espiritual também na reconstrução do templo, Ageu, Zacarias como profetas que falaram a palavra de Deus ao povo. Pessoas escolhidas, pessoas separadas. E nós observamos que, especialmente, a liderança não pode perder o foco. Precisa estar ligado, precisa estar alicerçado e não perder
o rumo, não ser contemplado com pessoas que queiram penetrar no meio da sua obra e atrapalhar a continuação da sua construção. Como servo do Altíssimo, devemos conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas e viver para agradar a Ele. A nossa caminhada terrena pode nos aparentar barreiras e obstáculos que a dificultem, mas devemos estar atentos. Não devemos desanimar, não podemos desanimar, porque temos um Deus que nos escolheu, temos um Deus que nos separou, e esse deve ser o nosso prazer, a nossa alegria. Não há coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus, porque temos certeza que foi Ele que nos escolheu. Se somos escolhidos, Deus, por certo, com a sua soberania, com seu poder infinito, Ele nos ajudará a vencer, a tomar decisões. E foi o que Ele fez com aquele povo. Foi o que Ele fez com aquelas pessoas que estavam com essa responsabilidade nas suas mãos. Tinha o dever de cumprir com aquilo que recebeu, ser fiel a seus líderes, ser fiel ao seu rei, porque a responsabilidade era deles, a necessidade de construir era deles, e por isso disseram com tanta certeza: vocês não podem participar desse trabalho. E é um trabalho todo especial, que o privilégio é do povo de Deus. Aquilo que Deus ordena para que façamos, outro não pode entrar no meio e nos ajudar, porque é uma coisa toda especial, aquilo que Deus coloca na mão de seus servos para ser feito. Aqui no terceiro, nós encontramos terceiro tópico que nós estamos observando aqui, identificando os opositores do projeto de Deus para nós. Agora nós olhamos como fazer esse tipo de coisa, como vamos descobrir os opositores, como vamos identificá-los. Para isso precisamos ser aquilo que acabamos de ver João escrevendo lá no capítulo 16 do Evangelho de João. Ele mostra com tanta clareza aquilo que nós somos, aquilo que nós deixamos que acontecesse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei. Somos chamados por Deus, somos pessoas escolhidas por Jesus. E agora nós vemos que precisamos identificar os opositores do projeto de Deus para a nossa vida. Pessoas que querem entrar na nossa vida e atrapalhar o projeto que Deus tem preparado para nós.
E como fazer isso? Só há um jeito. Se Jesus nos escolheu, o único jeito é pedir a Ele que nos mostre. Porque sem Ele, nada podemos fazer. E isso Ele mesmo falou lá no mesmo capítulo 15, né? Sim, eu sou a videira, vocês são as varas. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor, a começar a descobrir os nossos opositores, que quer desfazer o nosso projeto. Para descobri-lo, precisamos pedir que Deus nos mostre, Deus nos aponte e Deus nos dê condições para livrarmos dele e para que ele não venha atrapalhar aquilo que Deus colocou no nosso caminho. O texto básico nos remete para a realidade de que o nosso sucesso pode atrair aliados de última hora, que no lugar de somar, poderão desagregar e provocar perdas. Essa é uma realidade. No lugar de ajudar, quando é o opositor que está infiltrando no nosso meio, eles não nos ajudam, simplesmente nos atrapalham. Diz o texto que o avanço da obra da reconstrução do templo chega ao ouvido dos adversários de Judá e Benjamim. O que isso quer dizer? Que eles ouviram que a obra estava se desenvolvendo. Eles ouviram que o templo estava sendo reconstruído. E na continuação eles dizem aqui o seguinte: a reivindicação deles foi: deixa-nos edificar convosco, pois como vocês buscamos o vosso Deus, como bem nos lhe temos sacrificado desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Verso 2, 4:2. E bem provável que os líderes da restauração do templo tivesse tido um momento de instabilidade, e isso é frequente quando se enfrenta a oposição. E qualquer época e lugar, quando foram incitados a tomar a decisão se aceitaria ou não essa cooperação, mas por fim tomaram a decisão certa, como veremos aqui nesses tópicos logo à frente. E entendemos que a decisão de cancelar o apoio, a disponibilidade da ajuda, isso foi
enviado por Deus para que não tivesse pessoas atrapalhando o trabalho que eles haviam começado. As coisas estavam fluindo tão bem, a obra estava desenvolvendo tão bem, então não precisaria de ajuda, não precisaria ninguém entrar no meio para ajudar, porque já estava sendo desenvolvida da maneira certa, correta, como deveria. E aqui nós vamos observar que alguns desafios nos são apresentados para não perdermos o foco quando estamos diante de pequenos ou grandes feitos que nos ajudam a cumprir a missão que Deus nos deu. E precisamos estar ligados, precisamos estar alicerçados, com os olhos bem abertos, com a nossa fé firmada, para não perdermos o foco. Em primeiro lugar, nós queremos dizer o seguinte: para não perdermos o foco, é preciso ter consciência da missão. É fácil perder o foco quando não se tem certeza de que o propósito da sua existência terrena e o propósito de Deus para a sua vida, no sentido espiritual. Precisamos conhecer e ter certeza de que que nós estamos fazendo, da missão que temos tomado, a certeza de que temos um Deus que está conduzindo a nossa história. Em segundo lugar, nós temos aqui embaixo que para não perder o foco é preciso saber que encontramos opositores pela frente. Se temos ciência de que não vamos agradar a todos, precisamos nos preparar para a oposição, o começo do conhecimento de sua existência. Esta é uma necessidade nossa. Temos ter certeza de que teremos opositores. Então precisamos estar preparados para encontrarmos com ele. Estar calçado com aquilo que precisa para encontrar os opositores. Terceiro lugar, para não perder o foco é preciso ter discernimento espiritual. Mas a opressão pode ser interna ou externa. E como identificá-la? E como saber de onde vem? Com discernimento espiritual, que é dom do Espírito. Somos capacitados a compreender o que os homens estão pensando, maquinando, se há sinceridade ou se existe algo por trás das intenções daqueles que se aproximam de nós de forma particular e do povo de Deus de forma geral. São coisas que
só o poder de Deus na nossa vida, na vida do escolhido, pode ajudar para que essas coisas aconteçam. Por isso, há uma necessidade. Há uma coisa que nós apresentamos aqui, que é o verso 16 do Evangelho de João. O Senhor, vocês não me escolheram, mas eu te escolhi. Não foi para ficar pensando o que fazer, mas foi para realizar. Entregar nossas vidas nas mãos do Senhor e pedir a Ele que faça acontecer de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial. Em quarto lugar, para não perder o foco, é preciso agir com sabedoria diante dos opositores. A sabedoria, como diz Tiago, é virtude a ser conquistada. Quem não a tem, deve pedir a Deus. Tiago 1, verso 5. Então há necessidade de pedir sabedoria. De nós mesmos não temos sabedoria, não temos condições de descobrir, de discernir coisa alguma. Mas vindo do céu, do poder, da graça e da sabedoria de Deus para as nossas vidas, para ser usada, para servir, para desempenhar nossas funções. Orarmos buscando a Deus, pedindo a Ele que nos dê sabedoria para vivermos nesse mundo, para andarmos nesse mundo, para conviver com as pessoas nesse mundo. Fazendo o quarto tópico que nos diz aqui, fazendo a opção de manter o foco. O uso dos dons de sabedoria e de discernimento espiritual por parte dos líderes Zorobabel, Josué, bem como dos demais chefes dos pais de Israel. Nesse contexto foi algo fundamental para que eles não perdessem o foco, envolvendo-se com quem poderia contaminar o seu projeto, que era tridimensional, ou seja, político, cultural e religioso. Embora a questão religiosa, espiritual, sobressaísse. Entendemos que entre coisas é preciso saber discernir aquilo que precisa ser conduzido e valorizado, porque nem todas as coisas que estão no nosso meio elas são boas para o nosso uso, para o nosso desempenho, para a nossa vida espiritual. Algumas delas. E, portanto, o discernimento é a coisa principal que precisamos encontrar na pessoa do Senhor nosso Deus. O comportamento desses líderes contradiz o seguinte ditado:
Ditado popular: toda ajuda é bem-vinda. Nem sempre. Aqui está o escritor dizendo que nem toda ajuda é bem-vinda, porque de repente a ajuda pode estar vindo para atrapalhar. Ajuda para desfazer aquilo que estamos fazendo. É preciso avaliar, e Deus pode nos capacitar a perceber isso. Se a ajuda oferecida vem para cooperar ou para instalar confusão na sua igreja, no seio da sua igreja. Isso é o que nós precisamos estar ciente, saber pensar, saber buscar, saber pedir a direção de Deus para que seja uma coisa perfeita, para que seja uma coisa que Deus possa estar aprovando o nosso agir. Muitas vezes, como cristão, somos incitados a tomar decisões que, a princípio, nos incomodam, geram incerteza e provoca contradição. Mas quando descansamos no poder de Deus e temos consciência de que fizemos escolhas certas, não no que pensamos ou queremos, mas na mente de Cristo que nos dirige, estão a paz de Cristo, que faz o arbitramento sobre os corações fiéis, mostrando como anda a nossa segurança em Deus, nos enche da tranquilidade necessária para prosseguir nossa jornada terrena com alegria e fé. E nós somos gratos a Deus porque temos a sua palavra como base para nortear o nosso viver diário. Somos agradecidos a Deus por todas essas coisas. E a Ele nós queremos, cada dia, agradecer por tudo quanto Ele tem sido nas nossas vidas. Gostaria de convidá-lo para estar falando nesse momento com Deus, agradecido a Ele por essas palavras tão importantes e que nos instrui no conhecimento daquilo que Ele mesmo fez por nós através dos seus servos, dos seus escolhidos. Não devemos estar fazendo algo para que que venhamos perder o foco em Deus, mas que o nosso alvo possa estar completo, correto, na direção certa, para o trono da graça. Porque entendemos que, como falamos lá no começo, nós não somos desse mundo. Nós não estamos neste mundo para viver eternamente, mas de passagem, e aqui estamos. Queremos agradecer a Deus por esse momento, esse privilégio que Ele nos dá. E eu te convido a falar com Ele nesta hora.
Pai Santo que está no céu, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Te agradeço, ó Deus, pela tua palavra, que fala a cada dia aos nossos corações. Que o Senhor possa, ó Deus, estar falando também aos corações daqueles que estão ouvindo, participando, estão, ó Deus, deliciando dessas coisas que aqui acabamos de ouvir. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu te agradeço, ó Pai, e te peço que o Senhor continue com as tuas mãos santas sobre a tua igreja, sobre os teus pastores, sobre cada família, cada lar, cada coração, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer nossas dificuldades. E ainda te peço, Senhor, que abençoe o nosso país. Abençoe as autoridades, Pai. Abençoe, Senhor, os profissionais da saúde. E cada um deles, ó Deus, que tenha suas dificuldades ao enfrentar a pandemia que está no nosso país. Especialmente no Amazonas, Pai, quando tanta tristeza o povo pode estar atravessando. Quanta desavença, ó Pai, quanta coisa faltando e quantas pessoas doentes sem ter soluções. Mas que o Senhor possa ser a solução para cada uma delas. Faz, ó Deus, com que elas encontrem o teu Filho Jesus, providenciando, Pai, meio para buscá-lo, porque a tua palavra que nos ensina. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É o que nós te suplicamos, ó Pai. Por isso nós te buscamos de todo o nosso coração. No nome de Jesus. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém.